E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. Um vídeo agora trazendo todas as últimas notícias do nosso querido tricolor, que treina, se prepara para o confronto contra o Flamengo na volta do Super Mundial e trabalha com reforço. Saiu nas últimas horas o interesse do São Paulo no zagueiro da Ferroviária. Vou estar trazendo tudo para vocês aqui. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem, beleza? Simbora assistindo o vídeo junto, no final eu volto. A gente vai falar muito sobre o São Paulo, reforços, muita coisa pra gente debater aqui. Créditos e direitos autorais, deixo aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Um frio de rachar aqui em São Paulo hoje, tá realmente muito gelado, ventinho, enfim, se você estiver saindo de casa, espera primeiro o Gazeta Esportiva acabar, depois pega a sua blusa, seu cachecol e sai pelas ruas de São Paulo. Isso mesmo, Mia, a CBF definiu hoje a data do jogo de retorno aí de Flamengo e de São Paulo, depois dessa pausa da Copa do Mundo de Clubes. Vai acontecer no dia 12 de julho, ou seja, daqui 10 dias, lá no estádio do Maracanã, às 4h30 da tarde, partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Havia essa dúvida mesmo, né, se seria o primeiro jogo do São Paulo depois da pausa, não sabíamos até que ponto o Flamengo chegaria na competição, então, caso o Flamengo avançasse mais, provavelmente aí então o Red Bull Bragantino seria o primeiro adversário do São Paulo após a pausa. Não é o caso, então primeiro jogo do São Paulo após a Copa do Mundo de Clubes vai ser contra o Flamengo dia 12, como eu disse, daqui a 10 dias. E aí a boa notícia para o torcedor do São Paulo é a seguinte: 10 dias, será que são suficientes para que todos aqueles atletas lesionados ou que estão aí voltando do departamento médico estejam à disposição do técnico Hernan Crespo? Pois bem, hoje em mais um treinamento lá no CT da Barra Funda, tanto o Lucas quanto o Ferreira continuaram a sua transição ao gramado, correram por ali, fizeram atividades ainda em separado, porque é um cronograma diferente dos outros atletas, mas a boa notícia é que eles vão ter 10 dias aí, entre folgas e treinamentos, para voltar a ficar à disposição do treinador. Como a gente já tinha falado na outra semana, Oscar e Marcos Antônio continuam treinando normalmente, não devem ser problema. Então, neste momento, gente, o departamento médico vai se esvaziando, o que é uma ótima notícia, de fato, para o torcedor e, claro, para o treinador também poder contar com esses jogadores. Tá certo, gente? Claro, o Luiz Gustavo segue de fora, ele está fazendo algumas atividades no CT, sim, por conta desse retorno, né, do tromboembolismo pulmonar. Ele não pode fazer nenhuma atividade de alto impacto, mas ele vai retornando aos poucos e vai sendo avaliado diariamente ali pela equipe médica do São Paulo também. Tá bom, gente? Então, retorno do São Paulo daqui a 10 dias ainda. Tem bastante trabalho a ser feito e esses lesionados, esses atletas que estavam aí um tempinho fora dos gramados, vão voltando aos poucos também. Tá certo? Um beijo para vocês. Gilmar, deixa eu perguntar uma coisa. 10 dias, você acha que, bom, já tá, né? O Crespo já tá lá conversando com o pessoal. Mas em 10 dias dá para dar aquela liga boa, Paulo? Liga boa, não. É lógico que o Crespo está tendo um tempo aí para treinar a equipe, né? Ele não vai chegar já com esse calendário louco, jogando todos os dias. Teve um período para se adaptar com o novo elenco, com o clima. Então eu creio que a partir daí ele tem que começar a trazer uma nova cara para esse São Paulo. Agora, não vai ser fácil não. Pegar o Flamengo aí em ritmo de campeonato, Flamengo que vai descansar e tem 10 dias para competição, vai pegar um Flamengo muito forte, um Flamengo com seus jogadores ao máximo, né? Então o Crespo vai ter que fazer um São Paulo aí bem diferente do que nós vimos com o Zubeldia. O copo meio cheio é que o São Paulo, com o Crespo, está tendo esse tempo para trabalhar, porque se o Zubeldia cai no meio do campeonato, sim, chega o Crespo, sim, e tem uma semana para colocar, ou 3 dias para colocar o time em campo, seria bem pior, né? Então ele está tendo um tempo para conhecer mais a fundo os jogadores, que são bem diferentes do que os jogadores da época em que ele trabalhou no São Paulo, só tem 3 ou 4 lá no elenco. Então ele está conhecendo o elenco agora, né? Pegando as informações e vendo o que pode fazer. Então, nesse aspecto, né, com o lado mais otimista da coisa, acho bom, mas é evidente que pegar o Flamengo no Maracanã
vai ser muito complicado. Tomara para ele que o Lucas Moura e o Ferreirinha possam estar à disposição e voltem para reforçar o São Paulo, porque o São Paulo depende muito desses dois jogadores, principalmente do Lucas. Digamos 5 nomes até esta temporada, Renan, como reforços, porque o São Paulo contratou pouco, foi com pouco poder para o mercado, e a gente tem esses 5 nomes em 2005. Oscar, Marcos Antônio, que inclusive foi anunciado ontem a prorrogação do empréstimo, tem o Cédric Soares, o Enzo Dias e o Juan de Neno. Desses 5 nomes aí, tudo bem, alguns aí não dá nem para a gente opinar ainda, como é o caso do Dineno e tudo, né? Mas que conceito que você faz aí, Renan? Porque a gente teve anos aí onde o São Paulo comprou uma baciada de jogador que se somasse tudo não dava um. Não dava certo, os caras não deram liga e tal. Esse ano, os reforços foram mais pontuais, em alguns casos bons, né? Vamos dizer que foram bem precisos, mas dá para ter um conceito aí, se foram boas contratações, se não foram. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí, Renan, também. O Dineno a gente não pode nem falar nada até agora, né? Jogou pouquíssimos minutos, a gente vai poder avaliar ele mais para frente, se foi de fato ou não uma boa contratação. O que eu posso falar a respeito dele que foi uma possibilidade de mercado, né? Que para o São Paulo foi boa. Se der errado, você aperta a mão do cara e cada um segue sua vida. Você não tem que... você não vai ficar com uma dívida lá para frente. Isso por si só, para mim, já é um bom negócio, sabe, Sérgio? E se ele der resultado dentro do campo, então nem se fala, né? A questão do Cédric, vou falando aí. O Cédric, para mim, ele chegou como uma boa opção, da forma que foi o contrato também, uma possibilidade de mercado assim, né? Uma oportunidade de mercado boa. O que ficou ruim depois foi a renovação. A renovação por 3 anos, aí já não, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Essa renovação que foi feita com ele. Ele estava numa espécie de teste em 3 meses, e nesses 3 meses ele mostrou que ele valia 3 anos. Desculpa, eu não consegui entender essa movimentação. Dentro do campo, ele teve um pouco de regularidade no começo, e depois, com a oscilação do time, ele também caiu muito. Vamos lembrar, muitas vezes jogando fora da posição dele, né? Jogando numa linha mais à frente, que não é a característica dele, né? E ele falou isso na entrevista para o Gabriel, na zona mista, um jogo desse para trás aí, né? O Oscar, cara, o Oscar é um grande jogador, de qualidade ímpar, diferenciado, criatividade, visão de jogo, qualidade no passe, na assistência. Só que é um jogador que a gente sabe muito bem, mesmo antes da contratação, que não conseguiria jogar no Rio, né? E espero que o Crespo saiba disso, e saiba dosar, e saiba o momento certo de colocá-lo em campo. Por quê? O Oscar, ele não consegue jogar 2 jogos por semana, por uma sequência. Pô, temos 2 jogos muito importantes essa semana, na quarta contra o Flamengo e no domingo, exemplo. E no domingo contra o Red Bull, os 2 jogos fora. Oscar, eu preciso desses 2, eu preciso de você. Depois, ali num jogo mais tranquilo, você vai ficar de fora. Esse mecanismo muito bem feito com o Oscar. Mas é uma boa contratação, na minha opinião. Vamos ver se lá na frente, é o patrocinador que paga boa parte, vamos ver se lá na frente não vai ficar nenhuma dívida para o São Paulo. Porque a análise de uma contratação, ela é dentro do campo e fora do campo, certo? O que ele trouxe de resultado esportivo e o que trouxe de prejuízo financeiro, se é que vai trazer. O Enzo Dias, ele caiu nos últimos jogos, caiu de rendimento, mas eu acho que foi uma boa contratação. Espero que ele volte melhor, como ele iniciou, principalmente na fase defensiva, que ele defendia muito bem, e já no final, aí, nos últimos jogos, estava defendendo muito mal, cometendo alguns erros, pênalti, alguns erros aí, cara, que não estava acontecendo no começo, né? E a questão do Wendel, é um jogador que eu gosto, é um jogador que, tecnicamente, eu acho muito bom,
numa formação de 3 zagueiros, meu ala seria ele, com muita qualidade. Um jogo que ele jogou bem pelo São Paulo foi desse jeito, com 3 zagueiros contra o São Bernardo, né? Eu vejo ele com boa técnica, mas que até agora não rendeu, não deu resultado, né? Mas que também é um outro jogador que eu espero aí com essa parada, dando uma descansada mental e física, né? Nessa preparação de 15 dias aí, ele possa voltar bem. Repito, na formação de 3 zagueiros, para mim seria meu lateral. Eu acho que tecnicamente, a inteligência tática que ele tem, ele poderia render muito bem para o São Paulo. Pois é, eu até coloquei uma enquete aqui, Pri, para a galera do chat opinar. Obviamente eu não coloquei o Dineno, porque não dá nem para a gente avaliar ainda, né? Mas por enquanto é que a galera tá falando que o melhor reforço foi o Enzo Dias. O que você acha aí, Pri? Porque tem aquilo, né? O Oscar, claro, tecnicamente, pô, muito bom, mas não tá disponível, fisicamente não tá ali. Marcos Antônio vem jogando bem, como o Renan falou. É um cara importante. Rapidinho, Sérgio. O Marcos Antônio não tá aqui, mas para mim foi a melhor contratação. Contratação entre aspas. A renovação dele, a manutenção dele, para mim é o melhor. E o melhor de tudo será a renovação do Alan Franco. Aí sim, porque nós estamos numa janela aberta e com o Alan Franco podendo assinar um pré-contrato. Isso para mim é preocupação. Sim. Você pega times aí que tem dinheiro pra caramba hoje e tal, é um perigo. Então, a manutenção do Marcos Antônio, porque ele sairia agora junto com o Juan, então a manutenção dele para mim é muito boa e a renovação do Alan Franco é essencial. Exato. Eu até não coloquei o Wendel no chat aqui na opção, porque é meio que unanimidade que ele não tá bem, né? Ele pode até melhorar, mas ele não tá bem, né? Mas aí, Pri, eu queria que você também fizesse um comentário em cima desses nomes aí, que dá para avaliar já desses caras que chegaram em 2025, embora o Marcos Antônio esteja do ano passado, mas é um cara que fica renovado para esse ano também, né? Senna, eu acho que é muito isso que o Renan falou, né? E até o pessoal que votou na enquete também. Quando a gente pega os nomes, né? Essa lista, entreguei na sua mão uma lista, não tem futebol apresentado, não tem nada. O Oscar é a maior contratação, nesse sentido de, né? Da lista na mão. Porém, quando a gente vê o que entregou de fato, pensando no custo-benefício, para mim a melhor contratação também é a do Enzo Dias, levando em consideração até mesmo necessidade, porque claro que a posição do Oscar era uma necessidade e continua sendo com ele, o que mostra bastante sobre o resultado dessa contratação, né? Mas a posição do Enzo era muito mais urgente, e do Wendel também, né? A gente fala do Enzo porque ele, para mim, se tornou o dono da posição e é um dos jogadores mais regulares nesses jogos desse ano, se encaixou muito bem ali, não à toa, complicou muito para o Wendel. Acho que o rendimento do Enzo, inclusive, subiu o sarrafo da posição para o Wendel, né? Que vem tendo essa dificuldade. Eu não coloco nenhum assim como terrível, de nossa, que contratação péssima, tal, mas acho que talvez o Wendel e o Cedric sejam ali as que mais incomodam o torcedor. O Wendel porque não está rendendo ainda muito, porém eu sempre falo aqui que eu acho que ele tem sim muito a melhorar e que ele vai melhorar. Ele não é esse jogo, ele pode não ser o Wendel que a galera sonhou, mas ele também não é esse Wendel que não é capaz de jogar. Eu acho que ele é um meio termo, um jogador útil para compor elenco, para estar ali à disposição e para dar conta do recado. Enfim, espero que ele consiga apresentar isso com o Crespo. O Cedric, eu vou na linha do Renan, acho que a renovação que incomodou muito o torcedor, né? Primeiro era um tempo, de repente, obviamente o jogador, vendo ali a situação do clube, também usa o que tem, né, na hora de negociar e consegue um tempo maior, consequentemente mais dinheiro para ele também, garantido nesse contrato. E o Dineno não tem muito o que opinar ainda, sendo muito sincero, acho que a gente tem que ver ainda mais o que ele tem a apresentar ao São Paulo. O Marcos Antônio é uma permanência muito importante no clube, mas para mim o Enzo Dias ainda está acima por conta da necessidade da posição. Então, quando é para escolher um para ser o top 1, para mim é o Enzo Dias acima do Marcos Antônio. E acho que é isso, Senna. O Oscar, cara, é o pica das galáxias, digamos assim, quando a gente fala do nome dele, mas ele não entregou ainda o que se espera dele, muito desfalque, enfim, acho que talvez a gente até esperava isso, mas acho que está um pouco a mais do que a gente esperava, mas é um jogador de fato diferenciado, se tratando de técnica, é o melhor jogador de São Paulo, na minha opinião, né? Ele só precisa
conseguir se recuperar 100%, e também, assim como o Wendel, espero que com o Crespo ele consiga desempenhar melhor seu futebol e se lesione menos. Ele tem, porque o fato dele estar lesionado e ser desfalque também não é só culpa do cara. Existe todo um processo no clube, né, que deveria ser feito esse cuidado, esse estudo, e aí também vai da comissão técnica poupá-lo quando pode. A gente viu ele e o Lucas jogando alguns jogos, não vou me lembrar agora, vocês perceberam que eu sou ruim de memória, que não precisava, sabe, não precisava. Acho que foi Náutico que o Oscar foi titular, não foi? O jogo de volta? Foi. Acho que Naquele campo pesado ainda. não era necessário ali naquele momento. Aí a culpa não é do cara também. Mesmo que ele fale, eu quero jogar. Essa decisão não é dele. E tudo bem ele falar, né? O Lucas mesmo também falou. Os jogadores, ainda bem que querem jogar. É isso mesmo que a gente espera deles. Mas tem que ter alguém que fala, ó, esse não. Meu, O São Paulo que segue treinando, visando a estreia do Hernan Crespo pro jogo contra o Flamengo. Bem complicado, por sinal, lá no Maracanã. E tivemos aí nas últimas horas, de ontem para hoje, né, a confirmação que o Juan Tressoldi não fica no São Paulo. O encaminhamento da renovação do Alan Franco, que para mim é algo importantíssimo. E nas últimas horas saiu aí o interesse do São Paulo no zagueiro da Ferroviária, né? O São Paulo, que é um time quebrado, a gente sabe disso. Não tem de onde tirar dinheiro para estar fazendo contratações mirabolantes ou que empolguem a torcida. O que isso gera? O São Paulo tentar ser um time minimamente criativo. Lá na Ferroviária, o São Paulo, que antes de contratar o Dineno, visou um atacante da Ferroviária, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas eu acho que é Carlos alguma coisa, e agora tá sondando o Gustavo Medina, o zagueiro de 23 anos, e aí vem pra mim o pulo do gato. Por quê? O São Paulo é um time de idade já avançada. Tem o Oscar, tem o Lucas, o Arboleda, o Cedric, são jogadores de idade avançada. Um zagueiro bem mais novo, se eu não me engano, esse Gustavo tem 23, 24 anos, chegaria para rejuvenescer o elenco do São Paulo e também, mais importante, caso um cara desse seja um Wellington Rato da vida, se vocês não se lembram, o Wellington Rato chegou vindo do Atlético Goianiense, clube aqui do meu Goiás, por um valor irrisório, bem barato, se eu não me engano, 8, 9 milhões. Muito por ele, o Wellington Rato que quis vir para São Paulo. Foi importantíssimo na campanha da Copa do Brasil e foi vendido, se eu não me engano, ao Vitória. Se acontece a mesma coisa com esse cara, com esse Gustavo Medina, o São Paulo contrata ele por um valor baixo, ele se destaca. A idade dele ainda é uma idade que ele pode se valorizar e ser vendido por um valor mais atrativo. Então, além do São Paulo contratar um jogador de um valor mais baixo, o São Paulo ainda pode vendê-lo por um valor mais alto. Tudo vai depender do atleta. É um zagueiro que eu não tenho a mínima ideia, eu não assisto os jogos da Série B. Tem várias pessoas que dizem que é um zagueiro extremamente firme, muito bom no jogo aéreo, muito bom no jogo de corpo. Mas uma coisa é você jogar na Ferroviária, outra coisa é você jogar no São Paulo Futebol Clube. É um abismo gigante. Jogadores que se adaptam, tem jogadores que não se adaptam. Seria uma aposta, mais uma aposta. A gente tem que entender que o São Paulo não tem dinheiro para contratar jogadores interessantes da Europa ou mesmo aqui do futebol brasileiro de time grande ou de time médio. São Paulo tem que fazer isso. E chegaria para compor o elenco. A gente tem que lembrar que o São Paulo tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Sabino e o Igão. 5 bons zagueiros. E chegaria mais esse já pro lugar do Juan Tressoldi. É uma boa? Acho que sim. Acho que por um valor pequeno você contratar um zagueiro jovem que pode se valorizar para compor elenco,
Ok, não é alguém que chega para ser titular, acho que nós já temos uma boa mescla de zagueiros titular, o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese, para mim são o trio ali que se reveza e que pode até atuar junto em algumas ocasiões, no caso de 3 zagueiros, mas no caso de 2 zagueiros, esses 3 vão se revezar, são bons zagueiros, tem o Sabino, também tem muita gente que fala muito bem do Igão, então para mim é uma boa sacada do São Paulo. Eu vou, assim que sair atualizações sobre o Medina, eu trago para vocês aqui. A gente também viu aí, e eu quero que vocês comentem aí, quem para vocês foi a melhor contratação do São Paulo nessa temporada? Sinceramente, disparadamente, o Enzo Dias foi a melhor contratação e a melhor surpresa para mim, São Paulino. Porque eu lembro que quando ele foi contratado, a mídia, que a gente sabe como funciona a mídia aqui, quando o assunto é São Paulo, o próprio Lucas, meus amigos, foi questionado quando voltou pro São Paulo. Ah, que Lucas que vem, o Lucas com 30 e tantos anos, e o Lucas fez o que fez na Copa do Brasil, e estaria jogando mais se não fosse o gramado sintético. Temos que lembrar, o Lucas não tá fora por um problema muscular, o Lucas tá fora por um problema de pancada, um problema causado pela queda do jogador no gramado sintético. Isso tem que ser pontuado. A idade do cara não tem nada a ver. O Patrick Lanza se machucou lá atrás e até hoje não voltou. Vocês estão ligados nisso? E o moleque tem de quê? 17, 18 anos. A culpa não é do jogador, a culpa é do gramado sintético que causa esse tipo de lesão. Então, o Enzo Dias, quando veio do River Plate, a gente viu a mídia falando assim, o único cara que falou bem do Enzo Dias foi Josa Novales. Sigam o canal desse cara, é muito inteligente, um cara que tem conhecimento muito bom de futebol sul-americano, de jogadores sul-americanos. Ele falou assim, olha, muita gente falando muita besteira, esse Enzo Dias é um bom lateral. E se mostrou um bom lateral. Ele oscilou nos últimos jogos porque o time do São Paulo tava oscilando, tava completamente mal treinado. Assim como o Cedric Soares, que para mim foi uma boa surpresa, uma grata surpresa. O Cedric, se vocês não se lembram, vocês podem até jogar o Cedric agora, porque ele realmente está oscilando, mas o Cedric, durante muito tempo, resolveu a lateral direita do São Paulo, sendo um lateral extremamente correto, taticamente muito importante, sobe na boa, ajuda na construção. Teve alguns erros, mas assim como todo o time do São Paulo. Qual o jogador do São Paulo que estava jogando futebol deslumbrante? Nenhum. A galera se esquece que o lateral do São Paulo era o Igor Vinícius. Para mim, há uma lacuna gigante entre o desempenho do Igor Vinícius e o desempenho do Cedric Soares. O Cedric Soares, ele é sim um bom lateral, mas que oscilou, assim como o Enzo Dias oscilou, assim como todo o time do São Paulo oscilou, com exceção do Alan Franco, que para mim é o jogador mais regular do São Paulo, disparadamente, o Alan Franco. Então tivemos resolvidos a questão da lateral, que era o calcanhar de Aquiles do São Paulo na temporada passada. Esquerda e direita. Hoje temos um bom lateral esquerdo, um lateral direito decente para mim. Acho que ele vai crescer de produção com o Crespo. Temos uma zaga bem firme. Para mim, o São Paulo ainda precisa de um substituto pro Oscar. Quando o Oscar não puder, o São Paulo não ficar refém do Luciano. Tem um jogador ali por dentro, seja o Rodriguinho ou seja outro jogador que seja contratado para fazer essa função, para ser o 10, para ser o cara que arma, para ser o cara que dá dinâmica. E também precisa de um primeiro volante. Precisa ainda do primeiro volante. O Luan tá sendo observado, tá sendo cuidado pelo Hernan Crespo. Vamos ver se vai ter oportunidades, quem sabe voltar o Luan, que teve bons momentos com o Crespo. Mas eu acho, sinceramente, eu me sinto esperançoso sobre esse novo São Paulo de Hernan Crespo. Quero que você deixe a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!